Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos, um programa para promover as habilidades pessoais e socioemocionais em crianças da educação infantil. Aqui a criança aprende a construir o melhor caminho a seguir na hora que aparece um conflito, na hora que aparece um desafio. E qual a história daquele ratinho? Aquela história do ratinho que vivia na floresta que eu contei numa outra aula. Você perdeu a aula do ratinho? Não precisa entrar em pânico quando você perde uma aulinha, quando você perde o que a professora está falando. O que você tem que fazer? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que vai ter o link falando a aulinha que eu dei sobre o nosso amigo ratinho. Não foi uma aulinha, foi um aulão. Na verdade, é que o ratinho é que era pequeno mesmo. Bom, a história que a gente falou do ratinho que vivia lá na floresta era uma história que falava sobre o medo e sobre a coragem. Então, nessa aula que eu tô te falando, a gente falou sobre ter coragem. E hoje a gente vai falar sobre ficar esperto, sobre ser inteligente, porque sim, a gente tem que ser muito inteligente para a gente conseguir detectar qual é a melhor solução que a gente vai construir naquele momento que aparece um problema na nossa vida, que aparece um conflito. E hoje eu trouxe para você uma brincadeira muito legal que você também pode fazer na aula online, que desenvolve a estratégia. Quem aqui nesta sala, a professora já pode começar perguntando assim: é inteligente? Quem aqui nessa aula, nesta sala de aula, é inteligente? Mostra uma parte do corpo no vídeo. Muito bem, tem muita gente inteligente aqui. Isso é muito importante, porque a gente mesmo que escolhe, a gente que escolhe ser feliz, a gente que escolhe ser inteligente. E com certeza, a gente que tá aqui nessa sala de aula da professora Dani Taki, todo mundo que tá aqui é inteligente, afinal de contas você tá aqui, né, gente? Pelo amor, né? Então, vamos lá. Muito bem, recordando bem pouquinho, bem rapidinho, a coragem versus o medo. O nosso amigo ratinho que vivia lá na floresta, ele sempre vivia com muito medo. Por quê? Porque ele é um animal pequeno e porque todos os animais na floresta queriam comê-lo. Então, o que ele fez? Ele parou, ele controlou o medo dele, ele criou coragem e ele blefou. Ele imaginou um amigo grande, forte, que todos os outros animais ficaram com medo. Muito bem, ele blefou. Não tem problema. Agora eu quero saber de vocês, agora eu quero saber das nossas crianças. Então a professora vai perguntar: o que é para você se sentir forte? Então vamos imaginar uma metáfora. Vamos perguntar para os nossos alunos o que é que faz você se sentir forte. Por exemplo, para mim, pessoalmente, sentir-se forte é como morder um pão bem fresquinho com manteiga. Você morde, e aquilo te faz bem, e aquilo te dá uma alegria de viver, e aquilo te dá muita coragem, aquilo me dá muita coragem, aquilo me dá muita força. Eu quero saber, você que está aí do outro lado me escutando, escreve para mim: sentir-se forte é...
E você também vai descobrir isso dos seus alunos. O que é que faz com que eles se sintam fortes? Eu trouxe aqui o pamelê. Eu trouxe aqui hoje um jogo que vocês podem fazer com seus alunos, tanto da educação infantil, já com crianças de 5, 6 anos, 5, quase 6 anos, você já pode introduzir o jogo do Sudoku, porque ele é um jogo de estratégia. E estratégia é o que a gente precisa ter na nossa vida. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá na minha escola. As minhas crianças, elas têm que... As terapias que as crianças fazem, que nem ergoterapia, ou se elas têm que ir no psicólogo, elas vão na escola mesmo. Nessa escola que eu trabalho é assim, não são todas assim, mas nessa escola que eu trabalho é uma escola muito grande e e dentro da própria escola tem os consultórios dos terapeutas. Então as crianças, elas vão sozinha para as terapias. Então deu lá 10h15, eu tenho que mandar a criança para terapia. Muito bem, eu mandei a menina para terapia e a gente estava no parquinho e eu vi que ela tinha que passar ali por aquela porta e ela já entra no prédio onde ela tem que ir. E daí eu tô aqui parada e daí a menina, ela não conseguiu, ela não pegou na maçaneta até o fim, então ela não conseguiu abrir a porta. Então ela tentou um pouquinho e dela não conseguiu. E dela parou na frente da porta e eu tô vendo, gente, qual é a estratégia que ela vai desenvolver para esse momento que ela tem um conflito, ela tem um problema na vida dela, ela tem que ir para terapia, ela tem que passar pela porta, ela tem que abrir a porta. Ela tá achando que a porta, eu não sei o que ela tá achando, eu só sei que eu tô olhando e ela tá lá e dela congelou na frente da porta. Daí a porta, obviamente, não se abriu sozinha. E daí o que ela fez? Ela começou a chorar. Primeiro eu vi que ela começou a mexer assim, eu falei, gente, ela tá entrando em pânico. E eu só olhando. E ela assim, de costas pra gente, virada pra porta. E daí ela começou a chorar. Daí uma outra criança foi lá e falou, oi, o que aconteceu? Por que você tá chorando? E daí ela não conseguia falar, porque ela estava tão nervosa que ela não conseguia falar. Daí a outra criança falou, você quer abrir a porta? Eu vou te ajudar. Daí a criança foi e a criança abriu a porta. Eu fiquei pensando, gente, isso é claramente típico que você vê que é uma criança que ela não é capaz de resolver nenhum problema na vida dela. Por quê? Porque na casa dela todo mundo faz tudo para ela. Ela é uma criança que ela já tem irmãos bem mais velhos do que ela e ela é a queridinha, ela é a bonitinha, ela é a princesinha. São 2 meninos que eu acho que um tem 20, o outro tem 18 e ela tem 5. Então, ela é a princesa e a princesa não precisa fazer nada. Só que daí a princesa tem um problema e ela não tem estratégia nenhuma. Gente, se ela tivesse assim virado e falado, olha, não consigo, alguém pode me ajudar? Não consegui abrir a porta. Resolveu o problema, entendeu? Não, mas ela não foi capaz de pensar em estratégia nenhuma. E é tão importante que a gente ponha alguns obstáculos na vida da criança na escola para as crianças aprenderem a desenvolver uma estratégia, gente. Isso é extremamente importante. Às vezes a criança chora porque ela não consegue amarrar o sapato. E daí ela não sabe o que ela não sabe o que fazer. Ela não sabe pedir. Nossa, esse cadarço é muito difícil, eu não consigo amarrar. Você consegue me ajudar? Pedir para um amiguinho ajudar, pedir para a professora ajudar. Não, a criança faz... E repara, quando a criança faz assim, ela abre, ela estica a mão assim. E começa a chorar. Gente,
porque ninguém deixa essa criança pensar, né? Vamos ensinar a pensar? Vamos lá, estamos na escola aqui para isso. Então, vamos lá. A gente trouxe aqui, então, um caminho para desenvolver a cabecinha da criança, é o joguinho Sudoku. Eu trouxe aqui, ele é um jogo bem legal, porque ele é um jogo de estratégias, eles têm vários níveis de dificuldade. Eu trouxe aqui o nível de dificuldade 1 e eu trouxe aqui com o nosso tema, que era da historinha do ratinho, e o ratinho é da história do Grúfalo, que o ratinho tinha que fugir dos animais que queria comê-lo, e daí ele inventou um animal, ele blefou e inventou um amigo imaginário, e daí no final ele encontrou esse amigo imaginário, e esse amigo imaginário também queria comer ele, e daí ele não deixou que o medo controlasse ele se encheu de coragem e ele enfrentou também o Grúfalo, contando uma história de que todos os animais da floresta tinham medo dele. E na verdade não era dele que tinha, era do Grúfalo, né? Então daí eu tenho aqui, então, você pode tanto escrever quanto tirar foto do livro e fazer nas atividades. Na internet existe 1000 exemplos que você pode baixar de Sudoku, Grúfalo, com figuras e tudo, e com as diferentes dificuldades. Então a gente tem aqui, eu peguei aqui o rato, a raposa, o Grúfalo e a cobra. Então o objetivo do jogo é que você só pode ter um animal de cada tipo na vertical e na horizontal. Então a criança tem que pensar como que ela vai fazer. Dá para fazer agora na aula online? Dá para fazer agora na aula online também. Você pode dividir, inclusive, a sua turma em grupos. Você pode dividir em grupos de cores, você pode pegar os lápis de cores. Você tem, por exemplo, 20 crianças, você faz 4 grupos com 5 crianças e daí cada grupo vai falando, você vai mudando e a gente vê quem ganha, quem consegue terminar mais rápido sem colocar os animais repetidos. Isso é uma estratégia muito, muito legal, que eu super recomendo esse jogo para você fazer, e você pode, como eu já disse, sempre mudando de acordo com o tema que você está falando. Você pode tanto falar de um livro que você está lendo, você pode fazer com os números e o nível de dificuldade, você olha na internet que tem bastante nível. Então, hoje, que tem bastante opção, hoje a gente teve essa transformação, essa foi a nossa transformação do dia. A gente desenvolveu, a gente fez uma atividade para desenvolver o nosso cérebro com jogos de estratégias. Por quê? Porque é muito importante a gente ter estratégias, a gente saber como reagir quando aparece um problema. E um problema não precisa ser uma coisa muito grande. Para uma criança, fechar uma jaqueta, dependendo da idade dela, amarrar um sapato é um problema. Então, a gente tem que saber como resolver isso, como reagir. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, e todas terças e quintas tem vídeo novo aqui no Construir Caminhos. Tchau, tchau!